Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Programa Direito em Cheque, da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, diretamente dos estúdios Cobra TV, CAD SP Web TV. Boa noite, Oliveira, tudo bom? Boa noite, PH, boa noite, pessoal. Um prazer, mais uma noite aqui, mais uma segunda-feira, com um assunto, com um especialista da área, um assunto assim que tem muitas dúvidas. Eu mesmo já tirei algumas dúvidas, vou perguntar novamente sobre direito previdenciário, reforma da Previdência, aposentadoria, um tema muito bacana com o Dr. Flávio hoje aqui. É isso aí, então hoje nosso entrevistado é o advogado, o Dr. Flávio Ribeiro Fernandes. Nós vamos falar sobre direito previdenciário e reforma da Previdência. Boa noite, Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao convite do Alexandre, do PH, do Oliveira. Obrigado. Muito obrigado. Se faz necessário, os acadêmicos principalmente, né? Uma matéria que está para entrar em grade, sim, futuramente, e uma matéria muito importante aí, vem ganhando todo dia bastante espaço na área do direito, né? Que é o direito previdenciário. Então, fico muito honrado de estar aqui participando desse brilhante programa, com grandes apresentadores. Tá? E estamos estudando, não é fácil, né? Fala-se de 6 regras de transições, muito complicadas, difícil, confesso que praticamente, PH, ficou sendo meu livro de cabeceira. Então, toda hora que eu tenho um tempinho, eu estou estudando. Tudo é novidade, né? Tudo Temos é novidade. alguém online aí já, Oliveira? Tem uma boa galera, uma audiência bacana. O José Carlos, Cobra ao vivo, aí esse Dr. Sidney Romão, Boa noite, Michel, doutora. Juliana Dinardi, Paulo Rodrigues, Fabiana Brogliato. Boa noite, Dr. Fábio, mandando boa noite. Valéria Cristina. Obrigado, pessoal. Vão mandando as perguntas. O pessoal está mandando as perguntas. O Paulo dá os recadinhos e a gente já começa a fazer as perguntas. Já tem até pergunta aqui, mas antes de qualquer pergunta, eu vou pedir para o doutor falar um pouquinho da sua formação acadêmica, de quando ele começou a advogar mesmo e suas especializações, né, doutor? Legal. Bom, sou formado em Direito pela Faculdade UniABC desde 2009, tá? Anterior à minha formação, eu tenho técnico em contabilidade, trabalhei por mais de 15 anos na área contábil, exclusivamente na parte tributária, né? E decidi, de lá para frente, estudar Direito e tentar entrar na área previdenciária, que era uma paixão que eu tinha, PH. Era uma paixão que eu falava, eu vou alcançar. E aí vim advogando desde 2009, né, atuando muito tempo como estágio, para poder pegar o tanto de lei que tinha, aprender, ir na prática, ir até as agências da Previdência. E desde lá eu venho advogando na área tributária e na área previdenciária. Hoje o escritório 100% é formado dessas duas matérias, vamos dizer assim, né, dessas duas áreas. E só sei fazer isso hoje em dia. Tem pergunta já aí, Oliveira? Tem um recado aqui, ó, Guilherme. O Guilherme. Guilherme e Gabriel. Guilherme Estamos assistindo o papai. São meus filhos. Um beijo, papai. Bem-vindo à nossa live aí. Lindo, obrigado. O José Carlos Cobra aqui perguntou, ele já tem uma dúvida. Vamos o lá. José Carlos, que é da apresentador do outro programa aqui que fazemos também, ele apresenta o programa na quarta, ele perguntou o que é a Previdência Social, né? Para a gente então dar o start, nada mais justo que saber exatamente. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que Previdência Social, né, isso eu vou falar num linguajar bem fácil, é como um seguro de carro. Ah, doutor, mas sim, se você paga, você tem direito. E se você não paga, dependendo da situação, você também tem direito. Nós chamamos isso de PH, de qualidade de segurado. Você pode ficar um tempo sem pagar, você permanece com a qualidade de segurado. Tá? Mas, poxa, fiquei um tempo sem pagar,
tudo deve ser analisado em caso concreto. Hoje, a Previdência, ela garante não só a aposentadoria, por tempo de contribuição, vamos pensar um pouquinho antes da reforma da Previdência, né, da Emenda Constitucional 103, mas também garante ao auxílio-doença, pessoa que está incapacitada de forma temporária. Vamos dar um exemplo, eu machuquei o joelho em 2012 e fiquei 6 meses afastado. Então, feito uma média do que eu contribuí ao longo do tempo de contribuição, a partir de julho de 94, tá? E aí é dado 91% do benefício para aquela pessoa que está incapacitada temporariamente. Nós temos a incapacidade, hoje chamada permanente, depois da emenda, mas que era a aposentadoria por invalidez. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa do campo, do rural, e assim sucessivamente. Na verdade, é um seguro, tá? A Previdência é um seguro que garante, para a sua velhice, né, que você deixe de trabalhar e sobreviva com aquela renda que você contribuiu por toda a sua vida. E na medida do possível vamos tentar abordar todas essas situações aí de aposentadoria, né? Vamos ver se o pessoal também aí for mandando as perguntas. Tem uma do Cobra continuando, acho que está bem no trilho, a diferença entre uma previdência social e a privada, a previdência privada. Tá, legal. A previdência social, dependendo da categoria, tá, você passa a ser um contribuinte obrigatório, tá certo? Então vamos dar um exemplo. O empresário, ele é um contribuinte obrigatório, tá? O autônomo, o advogado, ele é um contribuinte obrigatório. O engenheiro, o arquiteto, o empregado com CLT, carteira registrada, ele também é um contribuinte obrigatório. Então, a lei obriga que as empresas que você presta serviço ou que você está vinculado, ou até mesmo o autônomo, faça suas contribuições mensais, tá? De acordo com o que você tiver de salário ou que você pré-determinar nos seus carnês de recolhimento, no caso do autônomo. Temos também a figura do contribuinte facultativo. O nome já diz, né, PH, né, Oliveira? É facultado. O estudante, tá certo? A pessoa, às vezes, que está lá na residência, que não tem vínculo, está desempregado, ele pode recolher no facultativo, mas tem que tomar muito cuidado, porque o facultativo ele tem uma regra um pouquinho diferenciada na forma de cálculo, não no percentual em si, mas o tempo da qualidade segurado, tá certo? É diferente um pouco do contribuinte individual que abrange a categoria do autônomo, tá certo? Então, nesta linha, é muito assim específica, que a gente chama de regime geral de previdência, tá certo? Que é o INSS, que todo mundo conhece. E o programa de previdência privada, os jovens aí que vão ingressar no mercado agora, viu, Oliveira? O futuro é esse. O futuro é esse. Por exemplo, eu tenho... Posso fazer propaganda? Pode. Nós temos a OAB Prev, né? Com um preço muito bom, tá certo? E que você vai ter uma aposentadoria futura talvez melhor do que hoje a Emenda Constitucional 103. Por quê? Você faz uma projeção. Os bancos também oferecem esse tipo de previdência, ela é um pouco mais cara, mas aqui, como eu acredito que o Oliveira está falando para bastante estudantes, né? Sim. Então, eu acredito que a OAB Prev é uma saída também para os jovens que estão iniciando aí no mercado, tá? Futuramente, você projeta para 60 anos, 55, e a rentabilidade na aposentadoria privada. Você pode receber tudo ao final, parte ao final, ou ter uma renda por um determinado período, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Muitas das vezes você paga pouco e tem uma rentabilidade melhor no futuro. Então essa é a diferença. Acaba sendo uma saída, Sim, né? é facultado. Você não tem uma obrigatoriedade na aposentadoria privada, tá? Diferentemente de algumas categorias que ela tem a obrigatoriedade de recolhimento, como é o caso do funcionário com vínculo em carteira, né? O advogado, Já é o retido arquiteto. direto. Então, vamos dar um exemplo. Eu presto serviço para uma empresa, X. Eu vou dar meu recibo lá como advogado. Se eu der um recibo de 5 mil, a empresa ela tem a responsabilidade de reter a parte que é tanto de ISS, a parte que é de INSS, imposto de renda, e repassar para o governo.
automaticamente eu vou estar contribuindo de uma forma indireta. Só que isso está indo para a União. O que compete ao autônomo, né? No caso, eu, Flávio, advogado, ou dentista, o médico, é fazer a complementação desses valores. De repente não vai atingir o salário mínimo. Você deve complementar para que aquilo conte como tempo. Então essa é a grande diferença. Uma, em muitos dos casos, passa a ser obrigatória. Outra é facultada. Qual é a facultada? É a previdência privada. Eu tenho a livre iniciativa de ir ao banco ou qualquer órgão e contratar, né, essa previdência. Pegando o gancho rapidinho da pergunta então do Cobra, agora uma dúvida minha. A previdência privada, então, de nada interfere na social? Não, de nada interfere, tá? Elas são totalmente Eu autônomas, tive essa dúvida, tá? se dá para acumular as duas. Dá para acumular as duas, dá para acumular tudo. Uma grande dúvida que a emenda constitucional trouxe hoje, tá? Porque tinha vamos dizer, um impedimento, dependendo da categoria. Vamos dar um exemplo do funcionário público, certo? Ele se aposentava no regime próprio, que é o funcionalismo público, tá certo? Então, o regime próprio por quê? O que é regime próprio? É aquele regime que tem uma previdência própria. Tá? Vamos dizer, a União tem um regime de previdência própria. Então, se aposentava lá, tá? E depois ele passava a contribuir como contribuinte individual, tá certo? Mas ele era obrigatório a fazer ou obrigado a fazer essa inscrição? Depende. Vamos dar o exemplo do professor acadêmico. O professor é um juiz de direito, tá certo? Então, ele tem lá um vínculo, vamos pensar que ele é um juiz federal. Ele tem um vínculo lá com a União, tá certo? Então, ele presta o serviço lá como juiz todos os meses. Tem os ganhos dele, a retirada dele do salário. Vamos pensar que ele também lecione aula lá na Uninove, tá certo? Ele é um contribuinte obrigatório? Sim, depende também do regime em que ele for contratado. Carta convite, ele entra no contribuinte individual. Se ele é por um determinado período prestador de serviço, também. Se ele é CLT, também. Então, muito se discutia. Mas será que pode outras atividades ser ou não ser? Então, agora a emenda constitucional, ela falou que pode acumular. Então, era uma das grandes discussões que tinham. E que se falava muito, pode, não pode. Então, tem um monte de ação judicial aí, né? Discutindo esse assunto. E, então, no fringir dos ovos, seria o CLT e o estatutário, eles podem acumular. Eu posso acumular tanto sendo seletista, sim, como sendo estatutário também. Né? Embora, que nem eu falei, agora o que vai ocorrer, né? Hoje nós chamamos de união em regime geral, tá? Nós estamos esperando aí um monte de medidas provisórias para regular, né, essa emenda constitucional, porque não foi possível ainda regular tudo, tá? E isso vai demorar um certo tempo, tá bom? E nós vamos esperar, porque te confesso que até para a gente que milita na área, está todo dia ali, essa reforma, ela é difícil. A gente tem estudado, tem conversado com colegas, professores da área, que trabalham com a gente, e está sendo muito difícil entender todo o leque. Porque nós precisamos de muitas medidas para poder regular, né, ou regulamentar o que foi colocado ali. Entendeu? Mas nós já temos um cenário. A regulamentação, ela demanda o tempo, o fato concreto indo acontecendo. Fato concreto. Indo acontecendo para se firmar. Porque muita gente ali vai falar, mas o meu caso é assim, assim, assado, eu vou entrar na regra de transição com um pedágio de 50%, eu vou entrar na regra de transição com um pedágio de 100%, que eu vi no jornal X, no jornal Y. Calma. Cada caso é um caso. Tem até uma pergunta de um rapaz nesse sentido, de porcentagem. O Léo Salles, certo, ele está falando aqui, professor, boa noite. Nessa nova regra, o legislador não mencionou um teto em percentual sobre o cálculo do valor a ser recebido. Entendo assim que caso o segurado passe de 100% na nova regra, ele terá direito a receber o total da arrecadação? Vamos lá, Léo, né? Aí ele deu um exemplo. Se o cálculo de 102 for de 102%, ele receberá tal valor? Sim. Tá? Uma das coisas que a emenda constitucional permite, tá, é você ultrapassar 100% da renda. Tá? Uma coisa é teto, outra coisa é renda. Tá? Nós temos um teto hoje de 5.839, tá certo? Ninguém pode ganhar mais que o teto, tá bom?
Isso nós estamos falando no regime de previdência, tá? Então, vamos pensar. Se eu não estou no teto, Léo, o que vai acontecer? Vamos pensar que eu tenha hoje 41 anos de contribuição, tá? E aí eu tenho uma idade já avançada. Se você pegar a forma de cálculo, sabe-se que o homem, ultrapassado 20 anos de contribuição, ele vai pegar 60% de partida, mais 2% a cada ano. Automaticamente ele vai chegar ao 102 pH. Automaticamente ele vai chegar ao 100. Esse é o grande exemplo que os jornais têm colocado essa situação. Né? Vamos dar o exemplo, o homem 41 anos, a mulher, por exemplo, 36, 37, de contribuição. Tá? Porque isso, automaticamente, tendo esse tempo, Léo, de contribuição, você vai ter uma idade já avançada. Tá? Vamos pensar nisso, porque você concorda que, a não ser que você tenha trabalhado como regime especial, que a gente chama tempo fictício, que é a conversão de tempo especial em comum, que inclusive agora, viu, PH, a emenda constitucional 103, ela não permite mais o tempo fictício. Tá certo? Então, da data da publicação, então você não vai poder mais converter tempo. Eu acho que isso vai dar uma grande discussão judiciária. Porque a ideia da lei é tirar a pessoa do risco. Uhum. Né? Inclusive, a nossa professora Bramante, Adriana Bramante, ela lutou muito por isso. Ela lutou muito para que não acabasse o direito da aposentadoria especial. Por exemplo, o enquadramento por categoria profissional. Antigamente, vamos pensar o mecânico, ele olhava lá, tinha o enquadramento no anexo, de 64 e 79, olhava a carteira, estava lá, mecânico de auto. Beleza. Motorista de ônibus coletivo. Era enquadramento por atividade, que nós chamávamos. A emenda constitucional 103 tirou isso aí, acabou. Aí vai começar a bater lá no judiciário para resolver, né? A lei não resolveu, vai ter que resolver, vai ter que se judicializar mais para frente para resolver essas questões. Enfim, vai dar pano para manga aí. Bastante. O José Carlos da Silva, o Cobra, aqui, ele perguntou qual o cuidado que tem que se ter quando se faz uma previdência privada. Essa aqui você já fez, né, Oliveira, ou não? Não, ele está completando a pergunta dele. O cuidado que eu... Me permite? Posso prosseguir? Sim, claro. Desculpa interromper. O cuidado que você tem que ter... Desculpa, esqueci a graça dele. É o José Carlos. José Carlos. O cuidado, seu José, é a hora de contratar. Com quem você vai contratar? Sempre eu recomendo o quê? Banco sólido. Exemplo, Banco do Brasil, que é um banco público. Né? Embora, hoje, os bancos eles são garantidos pelo Banco Central. Então, numa possível quebra aí, né? Vamos dizer, uma falência, né? Então, o que vai acontecer? O Banco Central ele vai garantir isso, mas sempre é bom. Banco público, normalmente, eu tinha uma no Banco do Brasil, eu achava legal, mas assim, fica a livre escolha. O cuidado que você tem que ter é sempre dar uma lida no contrato para ver o que é que você está contratando, para lá na frente, falar, puxa, foi enganado. Então, sempre é bom chamar um advogado. Eu ia falar, não vai lá no... Procura uma orientação. Não vai lá no Banco Santos, não. Porque que nem o presidente da 103ª subseção, Dr. Cid, a qual eu mando um abraço, nosso presidente, ele sempre diz, né? Sempre quando se contrata, nada contra, tá? Um estagiário nem nada. Estagiário, eu acho que é fundamental para o escritório. Ninguém nasce advogado. Ninguém nasce advogado. Tá? Mas, assim, procura-se um bacharel em direito? Não. Procura-se um procurador. Procurador, no nosso linguajar, na área previdenciária, é aquele cara que faz o serviço no INSS. Não, ele não tem conhecimento. O estudante de direito tem, o estagiário tem, mas o advogado é o que vai dar a palavra final. Sim. Não estou fazendo juízo de valor nem nada. Tem estagiário que é muito bom, eu comecei como estágio. Se tudo o que eu sei, do pouco que eu sei, eu agradeço aos estágios. Então, muita gente fala, estágio não é importante. É importante, sim. Quando você encosta a sua barriga na beira do balcão e vai sentir lá, né, Oliveira? A gente aprende muito na defensoria lá, aprende. E eu venho falando isso nos programas, né? Inclusive, no programa passado eu comentei isso, eu falei, a faculdade... Ela é faculdade de Direito, né? Repito, dos outros programas. Não é faculdade de Advocacia, então você não se forma advogado. Você faz o curso de Direito, passa na OAB e vai aprender a profissão de advogado. Vai advogar. Então, o estágio é essa transição. É no estágio que você vai aprender
começar aquela profissão de advogado e aí com o tempo, lógico, vai se tornar um advogado completo mesmo na área de escolha, né, doutor? Sim, sim, claro. E aí que vem, né, a questão de contratar um profissional. Um advogado. E alguém que conheça aquele assunto, ramo, aquele assunto. Não adianta também contratar um advogado de direito de trabalho e falar, direito de trabalho, preciso. Às vezes ele não sabe, né, doutor? Sim, sobre previdência. Que é uma área bem específica, né, PH? Exato. Porque Pode até ter correlação, né? Mas sim. é bem específico. Andam juntos, né? Por exemplo, a área do trabalho, a área trabalhista e a área previdenciária, pode dizer que elas são amigas, né? Sim. Elas sempre andam juntas. Mas como você falou, PH, é importante, inclusive, se me permita, sempre você que está assistindo, como bacharel, como estagiário, ou como advogado, ou outras pessoas, contratem uma pessoa, faça um planejamento. Ainda mais nas regras de transições. Por quê? Você pode ter uma perda muito grande. Entendeu? Eu vou contratar um procurador porque ele cobra os 2 primeiros benefícios, não vou contratar o Dr. Flávio porque pratica a tabela dos 4 primeiros. Gente, 4 primeiros salários de benefício administrativo, tabela do OAB. Entendeu? Então, muita gente, às vezes, procura preço. É igual médico. Sim. E aí tem um arrependimento, né, Oliveira? Depois, Você acha caro um bom profissional, aquela velha frase. Você não sabe o quanto custa ou te dá de prejuízo um mau profissional. Assim como o direito tributário também, porque às vezes o advogado nem conhece todos os tributos, nem, né, como ele vai conseguir atuar realmente, saber se é tributo devido ou não, ele vai ter que estudar ainda, e nesse estudo pode ser que ele nem se aprofunde tanto para resolver aquela situação, né? Vou mandar um abraço aqui pro Carlos da Socalvo, está aí com a gente, né, um dos nossos patrocinadores. Boa noite. Amanhã, boa noite, vai ser entrevistado no programa amanhã, estamos juntos, hein? É isso aí. Doutor, o senhor tinha falado agora da 103ª subseção, não sei se na apresentação chegou a comentar, mas é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 103ª subseção aqui da OAB Vila Prudente, né? Como é que está sendo o trabalho lá na subseção? Então, PH, é um prazer participar da 103ª, lá é uma verdadeira família. Eu falo que mais que ser advogado é lutar pela classe. Sim. Né? Muita gente fala assim, eu pago o AB não faz nada, né? Nem fala OAB, fala AB, né? AB. Então, eu sempre tenho um conceito que o meu professor Moisés, que era delegado, me deu aula na UNBC, que eu tenho um carinho enorme por ele, e o Dr. Hélio também, eles diziam assim, né? Que se você não valoriza a sua faculdade, a sua casa, não é o seu colega que vai valorizar. Então, para a classe ser melhor, política tem em todo lugar. Para a classe ser melhor, é preciso que você lute. Mas eu sou apenas uma andorinha. Tá bom, mas você está lutando. Então, é um prazer estar na 103ª, na presidência do Dr. Sidney, da vice-doutora Mari, de toda a sua diretoria, de vocês, meus amigos de lá. Né? E tem sido intensificado esse trabalho, como palestras na subprefeitura de Vila Prudente. Eu fiz agora Outubro Rosa, né? Falando sobre o direito tributário da pessoa que tem carcinoma, que é o câncer. Falei lá e foi muito, muito importante para mim. Eu percebi que ali dentro tinha pessoas que necessitavam de uma informação. Né? Um trabalho pro bono, mas que, para quem não sabe, é um trabalho gratuito, tanto na OAB quanto as palestras, os atendimentos que praticamos aí, né, nas subprefeituras, uma parceria, que isso nos traz muito conhecimento, porque tem casos que é bem específico. E a 103ª, ela tem intensificado não só esse trabalho previdenciário, né, mas como nós temos aí o simpósio previdenciário uma vez por ano, a gente convida como Adriana Bramante, Viviana Mazotti, doutora Maura, quero mandar um abraço para todas elas, aí eu compartilhei no Face, se elas tiverem me assistido, foram minhas professoras, né? Então isso é muito legal. E esse trabalho tem sido intensificado ainda mais com a reforma. Com a reforma agora... O presidente já tem me cobrado aí bastante trabalho, né? umas palestras aí, né? Mas é legal, é um trabalho e você, colega que futuro advogado, venha participar com a gente lá. Tem campo para todo mundo, viu? Estamos esperando vocês lá. É isso aí. Vou fazer uma pergunta da Valéria, Paulo, não, porque ela fica cobrando, né? Você não vai perguntar, ela fica cobrando. Vou fazer agora, Valéria. A pergunta que ela faz, assim, comentou de política, né? Certo. Quando começou essa questão da Previdência, da reforma, eu ouvi muito tumulto de Facebook, de internet, sobre política, né? O pessoal da esquerda falando que a reforma era uma porcaria, ia acabar com o direito do trabalhor,
e alguns defendendo que não. Não falando de política, mas eu falo assim, a reforma, ela é prejudicial ao trabalhador, ela não é, para esclarecer de uma forma técnica esse ponto, né? Oliveira, eu vou dar o meu ponto de vista como um trabalhador da área, tá? Que milita, que luta pelo direito do cliente. Em parte, sim. A reforma veio, eu sempre falo que traz um saquinho de maldade, tá, na reforma, mas se fazia necessário. Tá? Por quê? Porque todo mundo fala, não tem déficit, tem superávit, mas ninguém apresentava números. Tá? Então isso, ao meu ver, talvez a Previdência não tivesse um caixa para suportar uma velhice, porque nós estamos aumentando as pessoas mais experientes, vamos chamar assim, né? Não digo mais velhas, mas mais experientes, mais vividas. Isso tem dado um susto na gente. Será que vai ter Previdência, Oliveira, para 10 anos, para 20 anos? Então, eu acho que, independente de política e governo, se fazia necessário, era importante, se faz necessário, né? Foi aprovado rápido, mas não achei, em alguns casos, muito prejudicial. Por quê? Dependendo do caso, vai ser até melhor do que a regra anterior. Em alguns casos, não são em todos. Casos específicos. Sim. Né? Então, quer dizer, deixa de se aplicar o fator previdenciário, que o fator previdenciário era um freio que existia. Então, qual a intenção do fator que veio lá de 1991? Pegar e incentivar que o trabalhador trabalhasse um pouco mais. Não se aposentar, não requerer a aposentadoria tão jovem, porque logo ele iria receber mais tempo. Então, se você aposenta cedo, você vai ganhar menos. Se você aposenta com um pouco mais de tempo de contribuição, você vai ter uma melhor renda. E aí veio o regramento dos pontos, né? 86, 96 e tal. Então, eu acho que não é só política. Era necessário. Não só eu que falo isso, professores, mas mexeu, por exemplo, muito na parte de aposentadoria especial, que eu não concordo, prejudicou, porque se a pessoa trabalha com a insalubridade, especial insalubridade, periculosidade, concorda que, vamos dar um exemplo, o eletricista. Mas o eletricista não tem muito risco, ele não fica toda hora mexendo na caixinha elétrica. O pessoal deixa o doutor terminar. Mas se mexer na caixinha elétrica, ele pode tomar um choque e ser fatal. Lógico. Entendeu? Então eu acho sim, Oliveira, que mexeu bastante, principalmente na pensão por morte, que é a parte que mais a pessoa necessita. Né? O Cobra, na mesma toada aí da pergunta da Valéria, ele perguntou quem mais vai lucrar com a reforma da Previdência e quem foi mais afetado, né? Também uma pergunta um pouco mais para o lado político. Quem mais vai lucrar? Eu tenho meu ponto de vista. Com certeza, a previdência privada vai aumentar muito. Sim. A procura já está aumentando. Os bancos sempre lucram, né? Sempre. Os bancos, isso. Eu não quis dizer isso, mas não queria falar isso. Mas assim, indiretamente, pensa, você jovem, que você se filiar agora para a Previdência, você fala, puxa, eu vou contribuir sobre 3 salários, para lá na frente pegar um regramento com 65 anos, homem, porque acabou, não é mais aposentadoria por tempo de contribuição, nem aposentadoria por idade. Agora é a aposentadoria por tempo de contribuição e idade para os novos inscritos, a partir da promulgação da medida da emenda constitucional. Então, daqui para frente, o jovem que talvez não pensasse nisso, hoje vai começar a se preocupar um pouco mais, sim, que é o futuro dele. É verdade. Só dando uma boa noite aqui para o Dr. Anderson Davidson Vieira. Ele está falando aqui, boa noite, Dr. Flávio, ilustres apresentadores desse programa. Doutor, uma boa noite aí, obrigado por acompanhar a nossa live. Bem-vindo aí à nossa live. A Valéria está fazendo uma outra pergunta, acho que dentro daquilo que a gente estava conversando no começo, que o direito adquirido não se perde, né? Sim. As rendas foram cortadas, inclusive do aposentado, de quem já é aposentado, não muda nada. Não. Não muda nada. Do regime geral, não. O único cuidado que se tem aqui na emenda constitucional 103, Valéria, é o seguinte, que o funcionário público da União, tá, ele alguns casos já tinha uma pequena contribuição, né, em prol do regime,
próprio, tá? Então, se aposentava com um valor X, acima de um valor X, você já era obrigado a contribuir para os seus colegas futuros que fosse se aposentar. Então, neste caso, meio que agora estabeleceu um regulamento geral. Então, se você é uma funcionária pública e você está aposentada, você vai ter, sim, um desconto, né, em cima da sua aposentadoria para ajudar o regime. Tá certo? Isso mudou a emenda constitucional 103. Agora, para quem está no regime geral, não muda nada. Para quem já está aposentado, tudo não muda nada. Tá? A única coisa que tem que tomar um cuidado no direito adquirido é o direito adquirido em si. Tá? Tempus regis, que a gente chama do latim. O tempo em que você implementou as condições. Então, se você, por acaso, só tem expectativa de direito, você não está resguardada com o direito adquirido. Dá um exemplo, doutor Flávio. Permita, Paulo. Ele até perguntou, dá um exemplo. Eu ia falar agora no final. Fica à vontade. Vamos dar um exemplo, tá? Eu trabalho com insalubridade. Legal? Trabalho com insalubridade. A empresa vai lá e elabora um laudo porcaria. Desculpa da palavra. Laudo porcaria. Aí você fala, puxa, se eu computar esse laudo, com esse tanto de ruído que eu tinha, eu vou bater 35 com a minha idade, eu vou pegar a regra dos pontos, que é 96 pontos hoje o homem. 35 anos de contribuição, mais 60 de idade. Legal, vou ter 100% de renda, né? Porque eu provei lá atrás, antes da publicação e da promulgação da emenda constitucional. Legal, vou ter 100%. Mas será que o INSS vai reconhecer o seu PPP? Que é o perfil profissiográfico previdenciário, será que ele vai reconhecer? Então, se ele não reconhecer, é uma mera expectativa. Se ele reconhecer, direito adquirido. Um exemplo que eu costumo dar. Então, vamos dar um outro exemplo, um segundo melhor. Você provou que você tem lá 35 anos de contribuição, como homem, tá certo? Antes, vamos pensar, dia 12/11. A promulgação foi dia 13, tá? Publicada dia 13. Legal, bacana. Então, dia 12/11 você tinha 35. Você já tem o direito adquirido? Sim. Vamos pensar que você tivesse 34 anos, 11 meses e 29 dias. Você teria expectativa de direito. Pegaria a regra de transição. Tá bom? Porque a regra de transição, Oliveira, o que ela fala? Na primeira, vamos dizer, no artigo, salvo engano, 19, ele diz o seguinte, que na regra de transição, você tem que pagar, da primeira regra, 50% do tempo que falta para você se aposentar na data da promulgação. Então, vamos dar um exemplo? Se a pessoa tem 28 anos, a mulher, e faltam 2, ela vai ter que implementar os 2 para atingir a assim, carência mínima de 30, mais 50%, então mais 2. Então, tem que tomar algum cuidado nesse ponto aí. Entendeu? Não sei se eu consegui passar o exemplo que ele queria. Aí o Carlinhos aí manda o seu feedback aí, ver se foi respondida a pergunta, senão a gente tenta esclarecer melhor aqui. Eu tenho uma dúvida aqui, quando subiu a PEC, né, para aprovação, a dos militares não subiu junto, né? Ficou ela travada para se resolver melhor. E aí agora eu linko com a pergunta do Cobra aqui, porque ele fala, mas porque o mais afetado foi o trabalhador. Antes do doutor, lógico, esclarecer, eu imagino assim, por isso a minha dúvida, que a grande massa é o trabalhador atendido, né, pelo INSS. Lógico que eles não iam fazer uma reforma da Previdência das menores partes, né? Porque também não ia nem fazer cócega. Não ia mudar nada. Né? Exato, no montante todo. Então, assim, como os trabalhadores é a grande maioria, a grande, imensa maioria, acredito que se não mexesse nela, não adiantaria mexer em todas as outras e não mexer na do trabalhador, que acabar não resolvendo o problema. Lembrando que a população sempre está crescendo e agora está ficando mais velha também, né? Nós já temos mais idosos do que jovens. Então, assim, tem menos gente no mercado de trabalho contribuindo do que logo gente recebendo, né? Se aposentando. Então, talvez por isso. Aí o doutor agora confirme e complementa esse... Ou corrige. Não. Confirma não, eu falei errado, eu nem confirmo, é corrige. O PH já está militando na área, está quase um craque, né? Então, PH, é o seguinte, o meu ponto de vista em relação a isso
que se tinha uma grande discussão, né? Ah, mas é porque o partido do presidente agora, então vai respeitar mais os militares e tal. A gente tem que colocar na balança, Por quê? Porque o militar ele tem um diferenciado, ele luta, ele combate, o risco dele é... Ah, mas e a pessoa que trabalha em insalubre? Também. Então essas duas categorias aí de contribuintes, eu acho que tem que ter um respeito maior. Né? O que se mais pergunta, mas as filhas dos militares, às vezes se junta lá com o marido, não casa para não perder o direito. Então a grande revolta é essa. Tá? Mas assim, eu acho que o militar ele já é tão pouco remunerado, né? Pelo risco que corre, a família, a pessoa não tem paz. Então, eu acho que se mexesse na parte dos militares, não sou aqui, não estou defendendo nem nada, eu acho que seria uma grande justiça. Como, por exemplo, se você é um policial militar, tá, e você quiser trazer o tempo que você trabalhou lá na polícia para o regime geral, você pode. Só que o INSS ele não reconhece esse período como especial. Aí a sua briga é em tentar, na justiça, provar que o STF já disse que pode reconhecer, porque não tinha uma lei regulamentadora que falasse sobre isso. Então, quer dizer, olha o sacrifício. É verdade. Então, no meu ponto de vista, PH, eu acho que não foi injustiça, não. Até porque, como você bem mencionou, o número não é tão expressivo. Sim. Né? Não ia... temos bastante? Temos, mas... Pega um salário de um militar, pega um salário de um servidor do Exército. Principalmente o policial militar, de fato, que anda tem um salário baixo para tomar tiro na rua, literalmente. Para tomar tiro na rua. E eles não têm tanto dos benefícios do trabalhador, do seletista, né? Eles não têm hora extra. Não tem fundo de garantia, não tem um monte de coisa, né? Agora, vale a alimentação deles é horrível, infelizmente, muito mal remunerado, então, e outra, como eu disse, não iria dar aquele montante geral, não ia mudar muita coisa. Então, a grande classe trabalhadora é essa que está sendo mexida e afetada diretamente, né? O Thiago Fagundes aqui é os meninos. O Henrique, deixa eu dar uma moral pro Henrique. O Henrique fez nosso estúdio aqui. Né? Ele tá 2 ninguém horas vai aqui. Falar do estúdio bonito. Ninguém fala do estúdio. Ele colocou as luzinhas de Natal aqui, colocou nosso logotipo lá atrás, ficou show de bola. E para 2019, estúdio novo, tem já um estúdio montado novinho para 2020. 2019 já estamos. Para 2020 tem estúdio novo aí para deixar mais legal aí nosso programa. Mais uma perguntinha aí. Tem aqui do Thiago também falando. O Cobra está falando sobre o auxílio doença, né? Mas a gente já. O problema, acho que ele está falando, Paulo, que está difícil conseguir, porque teve muita fraude. Eu acredito que a perícia está mais rigorosa, a averiguação está mais rigorosa agora. Né? Muita fraude. A gente teve uma operação chamada Pente Fino, né? Que cancelou entre 2018 e 2019, inúmeros benefícios, né? Pessoas realmente foram injustiçadas, até mesmo a via judicial foi muito difícil, mas tinha muita gente que estava recebendo que não precisava. Tá? Fora os que nem existia, né, doutor? Fora os que já tinha falecido e a pessoa ia receber no lugar dela. Sim, aí criou a prova de vida, né? A prova de vida e vou te dizer, viu, PH Oliveira, vai vir aí pente fino pela frente. A lei já estava valendo desde o ano passado e tem sido auditado, sim, muitos benefícios. Tiago aqui falou que o Paulo fala da velhice com propriedade. Meus cabelos brancos, eu sou mais novo que ele. Já está se aposentando. Isso aqui é charme, aqui eu tinjo para deixar ele grisalho assim, é charme. E aí porque os médicos isso é do José Carlos Cobra, que hoje ele está com a corda toda. Porque os médicos do INSS são intocáveis. Agora, dessa eu não sabia. Eles são intocáveis? Ele está respondendo com uma pergunta, é isso? Ah, tá. Mas ele fez uma pergunta. Os médicos do INSS são intocáveis. Aí eu já não sei. Acredito que não, porque é o seguinte... Se você se sentir lesado, você pode levar para o judiciário, né? Até porque eu tenho um ponto de vista dos médicos da autarquia previdenciária, muitas das vezes eles passam no concurso, tá? Só que eles... médico é médico, tudo bem. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo da parte de psiquiatria.
Todo mundo sabe que a parte médica da área de psiquiatria é totalmente diferente de uma perícia de um ortopedista, de um clínico geral. Então, tem que ser coisa bem específica. Então, muitas vezes, o colega médico que está ali analisando, ele não tem assim uma certa vivência, não experiência, mas uma certa vivência em analisar se aquela pessoa está incapacitada ou não. Mas, se você se sentir lesado, você pode, junto ao judiciário, pedir uma perícia específica, com o psiquiatra. E lá você vai ter um laudo pericial elaborado para o médico psiquiatra. E outras áreas também. Então, eu acredito não ser intocável, né? Na verdade, o que se fala é que eles não são educados, tá? Aí é diferente, aí é berço. Não tem né? Aí é o berço. trato, Então, né? Independente do cargo, se deve ter a educação. Eu acredito que é um problema do nosso funcionalismo público brasileiro. Existem muitas repartições com péssimo atendimento. Sim. Você pode colocar aí o Detran, o atendimento é péssimo. Muitos outros órgãos públicos, o atendimento é ruim. Como a Receita Federal, né? Às vezes eu faço as duas áreas, eu mexo para a previdenciária e a área tributária. Eu fico olhando, você vai no INSS, 3, 4 funcionários trabalhando, computadores totalmente defasados, né? Agora que tem melhorado bastante, porque tem um cadastro nacional aí, bastante sistema foi investido. Sim. Agora, você vai na Receita Federal, tem na mesa de um agente, tem 3 computadores. O outro do INSS, que é o órgão concessor, tem um. Quer dizer, para cobrar, né? Então tem que usar a mesma máquina para cobrar, a mesma máquina para conceder. Eu penso exatamente. assim. O problema também com esses médicos é na condição que às vezes a pessoa quer mostrar que ela realmente tem uma precisão e o médico só olha e fala, não, você não é a Não dá a devida atenção, né? Sim, Como não ser tem o humano exame até para a clínico, pessoa, né? Enquanto o doutor toma uma água aqui, eu vou dar uns recadinhos. Fica à vontade aí, doutor. Então, o nosso calendário sazonal aí, pessoal, da semana, dia 12, tivemos o dia do diretor de escola e o dia do supermercado. Tem até dia do supermercado, né? Dia 13 foi o dia mundial da gentileza. Aí, ó, acabamos de falar de funcionalismo público, né? Não é o dia do pessoal, desse pessoal, né? No dia 13. Dia 14 foi dia mundial de combate à diabetes e dia nacional da alfabetização. Dia 15 foi o feriado, proclamação da República. Dia 16 é a Semana da Música, né? Mas começa no dia 16, então estamos na Semana da Música. Dia 17, o dia da criatividade. E hoje é dia do conselheiro tutelar. Parabéns a todos os conselheiros tutelares que prestam um grande serviço aí para com as crianças e adolescentes, né? E outro recadinho aqui do curso preparatório, então, do exame da OAB. Metacursos, tá? Começa agora dia 30 do 11, no sábado, com aulas das 9 ao meio-dia, tá? Então se inscrevam lá, pessoal. No Meta você não é apenas um número, porque as turmas são reduzidas e o contato com o professor é imediato ali com o aluno, tá? O valor é um valor de curso online presencial, tá? Sendo presencial 100%. As aulas são focadas nos temas mais abordados da primeira fase do exame da OAB. Então não perca a oportunidade, indique o cupom de desconto da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, #CADSP, tá lá no nosso Facebook, sempre depois da live, quando fica salva lá, eu jogo o cupom lá para vocês poderem imprimir, leva lá preenchido o cupom e ganha o desconto na hora. Então você pode pagar apenas uma taxa única e parcelada em 12 vezes no cartão, tá? Quem ir até o plantão lá, pessoal, para fazer a matrícula até o dia do início do curso, pode escolher até 3 livros da RT, né? Semana passada a gente sorteou uma aqui, né, Oliveira? Foi o Código Penal comentado da RT, show de bola, lá vai ter também, vocês podem escolher lá, direito tributário, Código Penal, Código Civil, tá? E maiores informações então, pessoal, no WhatsApp, 945223125, repetindo, 945223125. Você pode também mandar e-mail para contato@metacursos.com.br. Eu fiz a minha preparação lá, passei de primeira no 28º exame da OAB. O Ale, que vai prestar o próximo exame já de 2020, né, o primeiro exame do ano que vem, já está matriculado, vai começar a fazer lá também no dia 30. Então corra, não perca tempo, não fica com essa de vou ser aprovado, você está sozinho. Lá eles te dão a diretriz de como você deve se preparar e focar somente no exame da ordem, tá? E mais recados, Oliveira? Eu vou mandar um abraço aí pro Dr. Clóvis, né? Entrou aí com a gente, tá dando os parabéns pelo convidado. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo à live aí. Amigo aí da OAB. E tem a Fabiana
Brogliato? Brogliato. Está perguntando sobre os boatos da Previdência estar quebrada, sem dinheiro. É boato ou é realidade? Então, na verdade, falar assim, bem ao certo, ninguém sabe. Porque no outro governo dizia assim, mas está quebrada. Esse governo, está quebrada. Mas a Previdência, ela desfocou, né? Porque o dinheiro da Previdência, ela não vem só de contribuições. Hoje, vamos pensar que, ainda que tenhamos aí milhares de contribuintes, se você pôr na ponta do lápis, o maior número de arrecadação, ela vem de uma outra fonte chamada direito tributário. Porque lá você tem a contribuição social, lá você tem o PIS, lá você tem a COFINS. Então, uma fatia desses impostos, ela é destinada à Previdência. Então, eu acredito que, que tinha um déficit. Mas qual era o déficit? A Previdência nunca estaria quebrada. Lógico que nós temos que ser radical, no ponto de vista saber, poxa, teve em julho deste ano, se o Senado não tivesse autorizado o pagamento dos aposentados, nós iríamos ter mais uma pedalada. Porque não tinha caixa para pagar os aposentados. Pouca gente sabe disso. Entendeu? Então, eu acredito que sim, verdade que a Previdência ela está precisando se fundo, reorganizar. O nosso ministro da Economia fez um projeto aí brilhante, da Fazenda também, para tentar salvar. Mas eu acho que não tem que só mexer na parte de Previdência. Sim. Primeira coisa, nós temos que ter a reforma tributária. A reforma política. Entendeu? E depois a administrativa. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Então, eu acredito, PH e Oliveira, que tem déficit, sim. Ter a coragem de fazer a reforma política, né? Acabar com a aposentadoria de 40 pau, né, dos caras também. E é difícil também saber disso, porque cada governo que entra, o número dá para ser manipulado, né? Ele vai jogar com os números a favor, cada um do seu. Quem é contra vai conseguir jogar com os números e fazer uma argumentação contra, e do mesmo jeito quem está no governo e é a favor vai conseguir também trabalhar os números e mostrar, por alguma maneira, de que aquilo é bom, de que aquilo é necessário. Então, assim, é difícil realmente compreender e falar quem está certo, quem falou que está quebrado ou quem falou que não está quebrado. Porque, não se vê número, né? Todo mundo fala. Eu, da contabilidade, eu tinha um princípio assim, quando eu analisava um balanço, uma DRE, eu gostava de ver, assim, não só a planilha, mas os documentos. Então, planilha, que nem se falou, qualquer um monta. Você pega o seu ponto de vista e monta os números ali de acordo com... E desse jeito eu fico parecendo a ex-presidenta Dilma, que falava, não é 30% de 30%, é 30% de 30%. E aí, você consegue fazer um embrulho na cabeça da não sei pessoa. Qual é a meta, quando chegar na meta a gente dobra a meta. E aí é isso aí a gente fica perdido, porque... É muito número, é muito jogo de números. Então, o que eles passam pra gente é a verdade, quem vai falar contra? Aí é aquele tal negócio. Quem é governo fala uma coisa, quem é oposição vai falar outra sempre. Isso a não ser como o doutor falou, né? Se você pegar uns especialistas de fora e ter acesso total aos números para poder fazer o cálculo, vamos ver se esse número é real. Como se fosse uma auditoria, naqueles números. Uma auditoria. Porque na contabilidade, para você achar quando você vai comprar uma empresa, por exemplo, eu participei bastante nas contabilidades de empresa aí, quando você ia vender uma empresa, a pessoa que estava comprando não queria saber o balancete registrado lá no junta comercial. Ele queria ver o quê? Documentos contábeis. Sim. Então nós precisamos de documentos para saber. Flávio, poxa, mas você é otimista. Não, nem otimista, nem pessimista. Eu acho que para eu formar a minha opinião, eu preciso do direito de documentos, né? A gente chega para você, eu tenho o direito de me aposentar porque minha vizinha aposentou. Ué, sua vizinha é sua vizinha, você precisa ver os documentos, entendeu? E até puxando agora, me veio à cabeça, quem que faz essa auditoria hoje no governo? Seria o Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas, né? Ele que é o guardião aí da contabilidade, vamos dizer assim, contabilidade nacional, né? Então, é muito difícil, porque às vezes a pessoa que está lá, ora está cá,
Entendeu? De acordo com a situação da cadeira, né, do chefe, então é muito de acordo com o difícil. chefe que está na Cai cadeira. no jogo dos números, né? Não que eu tô já comentou. tirando a credibilidade nem nada. Sim, sim. Existem pessoas muito competentes lá dentro, né? Como também existe laranja podre, né? Exato. Mas é um assunto bem relevante, por exemplo, a gente tem um exemplo que muitos estados, as previdências estaduais estão quebradas. Sim. A gente tem um exemplo, acho que o pior estado, o pior cenário é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, onde não paga professor, não paga aposentado, dá calote no funcionalismo público. Oliveira, Rio Grande do Sul também. Rio salvo Grande do engano. Sul também é um estado totalmente quebrado. Né? E você sabe que é um estado, viu, Oliveira? É onde a Justiça Federal, que é a 4ª região, é brilhante para o advogado previdenciarista. Brilhante, porque lá eu trago muitas decisões para os meus processos de lá. Nós temos os melhores juízes, não que aqui, né? Não muita posso. jurisprudência do muito, Sul, é verdade. muita. Verdade. A Sara Melo Fernandes perguntou aqui, com a reforma, muda as regras para aposentadoria por invalidez? Olha, então, na aposentadoria por invalidez, que era o nome antigo, né? Uhum. Antes do dia 13, vamos chamar assim, antes do dia 13, né? Que foi a promulgação e a publicação no Diário Oficial, se chamava aposentadoria por invalidez. Hoje se chama aposentadoria permanente. Tá? Então, o que muda? Muda sim. Olha que engraçado. Antigamente, nós tínhamos um cálculo de 100% do valor da renda. Então, você pegava 80% das maiores contribuições a partir de julho de 94, corrigia todas essas contribuições, achava a base de cálculo, tá? E aí você dividia pelo tanto de meses, aí tinha, né, a renda do benefício, então 100%. Porque a pessoa está inválida, ela está, né, incapacitada para o trabalho. Agora não, agora vai ser da seguinte forma, 60% de partida, tá certo? 2% para cada ano que atingir, tá bom? E aí você vai ter já uma perda nessa forma de cálculo. Uma perda grande. Você entendeu? O que muda? No caso de um acidente de trabalho, né? Aí muda um pouco a história. Mas na aposentadoria permanente mudou bastante a forma do cálculo e o regramento de cálculo. Entendi. Vamos mandar um abraço aí para a professora Glaucia, entrou na live agora. Professora, é um prazer estar acompanhando aqui uma grande entrevista com o Dr. Flávio sobre direito previdenciário, previdência social. Conversei com o Paulo, né, com os meninos, eles falaram que já convidaram, né, para a senhora estar vindo até aqui o nosso programa, mas ainda não, a data ainda não deu, a gente vai dar um jeitinho, vai ser muito importante falar sobre mediação e conciliação aqui também. Bem-vinda, professora live. Obrigado aí. pela audiência. A mãe do Tiago aqui, a dona Roseli, ela falou com cadê? Porque antes começava a trabalhar com 14 ou 15, hoje né, começa a se trabalhar com 18 e olhe lá. Antigamente mesmo, né? 14 anos já era office boy, né? Na época do office boy ficar jogando fliperama lá no centro. Todos nós aqui trabalhamos com a cidade, né? Todos nós aqui trabalhamos com a cidade. Podia até tirar a carteira de trabalho, né? Eu tirei a minha com 14 anos. Eu tirei a minha exatamente. com acho que 15 anos. Com 14 anos, né? Aí o Thiago Fagundes trouxe um dado aqui, considerando que a média de filhos entre os anos 60 e o fim dos anos 70 era de 4 filhos, hoje a média é de 1,8. Esse pode ser considerado um dos motivos, você está complementando o que sua mãe disse, né, de que trabalhava com 14 ou 15, hoje com 18. É que hoje também se dá um pouco mais valor, acho que ao estudo e tudo, né, antigamente a pessoa começava a trabalhar desde cedo, acabava, né, não conciliando com estudos, mas hoje acho que mudou. O doutor Clóvis mandou pergunta, doutor. Ele perguntou, como fica a aposentadoria do cônjuge viúvo? A pessoa pode escolher o benefício ou a aposentadoria? Acho que era a pergunta do Oliveira antes do programa, que a gente estava batendo um papo. A gente refaz, né? Se você quiser complementar, o doutor já responde, Oliveira. Do doutor Clóvis, não sei se você recebeu ela aí, a última. Não apareceu para mim ainda aqui. Então ele perguntou assim, só para você, se quiser complementar, o doutor responde. Como fica a aposentadoria do cônjuge viúvo? A esposa pode escolher o benefício ou a aposentadoria? Não sei se você tem alguma complementação. Não, é isso aí. É isso que eu tinha te perguntado, né? Se acumula ou fica com uma, com duas. Então, mudou bastante aí, né? Precisa ter uma vírgula aí na pergunta do Dr. Clóvis. Um abraço ao grande Dr. Clóvis aí, nosso diretor da 103ª. Dr. Clóvis, funciona da seguinte forma, tá? Você vai poder acumular, tá bom? Se a pergunta que o senhor fez, vamos dar um exemplo. O senhor está lá recebendo o seu benefício, tá
tá bom? E a sua esposa, Deus lhe guarde, vem a falecer, tá bom? Aí você fala assim, agora eu posso pedir a pensão dela? Pode pedir. E vice-versa também. Vamos dar um exemplo. Você recebe uma pensão da sua esposa. E você vai poder pedir a sua aposentadoria? Vai. Só que você vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso, tá? E aí você vai ter um escalonamento de valor. Vamos dar um exemplo. Da pensão por morte, se você ganhar até um salário mínimo, tá? Dessa pensão, você vai ter só direito a, um exemplo, 40%. Se você ganhar mais com salário mínimo até 2, você vai ter 30%. Mas você vai acumular, você entendeu? Vai acumular. Você vai ficar com a sua aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, se é uma aposentadoria anterior à emenda constitucional. E na pensão por morte, você não vai ter o 100%. Você vai ter uma porcentagem dessa pensão. Entendeu? Perfeito. Aí a mãe do Thiago aqui completou que naquela época eles estudavam também. Eu penso assim também, hoje os pais se preocupam mais em preparar os filhos, né? Esporte, preparar do que já soltar no mercado de trabalho, então prepara um preparo melhor antes. Também faz muito, inglês, né? faz cursinho, muito, faz aquilo, faz isso e se prepara para o mercado de trabalho para tentar almejar algo maior. Antes bastava você ter um nível médio, já conseguiria um bom emprego. Hoje em dia, com faculdade já é difícil, né? Imagina assim, então as pessoas acho que dão mais valor aí para os estudos até, né, para mais para frente tentar já se encaixar no mercado de trabalho. Tem pergunta que chega para você, não chega para mim? Algumas perguntas. Chegou uma pro Fábio Fernandes aqui, essa apareceu para você? Apareceu. Ele está falando, acho que continuando sobre a questão da invalidez, né? Ele está falando, no meu caso, que tenho problemas na coluna, então não muda, né? Então, se você provar, Fábio, que você tem a incapacidade permanente, o que é incapacidade? Eu vou ponderar aqui só para as pessoas entenderem. Nós temos a incapacidade temporária, que é aquela que você tem a incapacidade naquele momento, mas que você pode ter uma evolução para melhora, no caso de uso de medicamento, uma intervenção cirúrgica, uma fisioterapia. Então você vai sanar a sua incapacidade. Doença é diferente de incapacidade. Você pode ter doença e não estar incapacitado. Tá certo? Vamos dar um exemplo. A pessoa pode ter o vírus HIV e não estar incapacitado para o trabalho. Tá? Mas todo mundo que tinha a invalidez, tá, mas o INSS tem mudado esse conceito de alguns anos para cá, e ele perguntava, mas como que está aí o seu nível de reagente, né? Você está reagindo ao coquetel? Então mudou muito. Então se você tem uma incapacidade temporária que ela evoluiu para uma melhora, você tiver alta do seu médico do trabalho, você não tem a antiga aposentadoria por invalidez. Você precisa provar que você não pode desenvolver a atividade, é o nexo da causa, você não pode desenvolver a sua atividade. Vamos dar um exemplo, você trabalha o dia inteiro em pé, você tem um problema na coluna grave, você tem que sentar a cada 2 horas, mas a sua função como metalúrgico você não pode, então você está incapacitado. Se você não puder ser readaptado, é invalidez. Entendi, tá? Bem explicado. Hoje vamos ter um sorteio, Oliveira? Vamos ter 2 canequinhas. Dessa daqui da gente. Sortear a canequinha da comissão. Então, canequinha nova aqui. Sobe a hashtag aí, CADSP. E a partir de agora, subir na hashtag, vai concorrer ao sorteio de 2 canecas aí, pessoal. Beleza? Aí a Valéria Cristiano disse, mas tem o projeto Jovem Aprendiz? Sim, hoje em dia tem os incentivos e tudo mais. Só que os tempos mudaram, né? Não é mais aquele... Inclusive até os jovens não têm tanta vontade mais de trabalhar, né? Também tem esse detalhe, né? Já não tem essa vontade. Quero ser youtuber. Inclusive eu e o Thiago aqui viramos youtuber, hein? Vou lá pôr no meu... Mudei de emprego, vou colocar... Agora somos youtubers, né? Vamos gravar conteúdo pro YouTube aí também. Tinha uma pergunta que acho que acabei perdendo aqui, que era do Cobra também, que acho que foi antes dos médicos do INSS lá. Deixa eu dar uma olhada, subir aqui um pouquinho. Você lembra mais ou menos o que era? Aqui, acho que é esse aqui, não sei se... Só me corrige se ele já foi respondida, se foi essa. O professor poderia dizer por que a cada dia está mais difícil conseguir auxílio doença? Sim, a gente respondeu. Essa respondeu, né? A gente falou até a questão das fraudes, tá passando o pente fino, o doutor falou eu tinha acho que pulado ela, eu falei para voltar, então é isso aí.
E aí ele fala das luzinhas aqui, do pisca-pisca. O pessoal gostou do estúdio, obrigado aí. Então vamos subir na hashtag aí, pessoal, que a gente já vai fazer o sorteio. Nós já estamos caminhando aqui para o final, já é 9 horas, hoje o papo tá bom. E já começou a subir aqui então. Vamos dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal subir a hashtag? Sim. Tá. E, doutor, hoje em dia, atuação mais na área previdenciária ou mais na área tributária? Qual que é a demanda maior hoje? Ou por conta da reforma aí está sendo na... Na verdade, desde 2010, tem aumentado muito a demanda previdenciária. Inclusive, o Cobra fez uma pergunta das perícias. Sim. Né? Realmente, hoje o judiciário está sufocado por conta de inúmeros indeferimentos por parte do INSS, tá? Não só por invalidez, que agora é a aposentadoria permanente, mas também os auxílios doença, né? Nós temos o problema também do acidente de trabalho. Então, isso tem gerado aí uma demanda muito grande, tanto no meu escritório como colegas da área, na parte previdenciária. E o pecado de tudo isso, porque normalmente essas pessoas que ali estão pedindo, elas não têm como pagar um assistente técnico. Tá? Um assistente técnico hoje cobra em média de R$ 1.500 a R$ 2.000 para acompanhar você numa perícia judicial, para elaborar um parecer, para fazer a manifestação do laudo pericial, para ajudar o advogado, porque nós, advogados, não temos conhecimento científico, médico, né, para que você possa desenvolver um laudo. Você combate, mas não é tão bom como um assistente técnico. Então, isso tem aumentado muito o meu trabalho e também uma grande demanda aí que aumentou muito são nas aposentadorias por insalubre, por periculosidade. Os PPPs têm vindo aí, né, que são laudos ambientais, né? Antigamente era SCB 40, DSS 3030, 8030, agora veio a partir de 2003 o PPP, né? Que é o perfil profissionográfico previdenciário, aquele perfil em que lá se coloca com o ruído, com a insalubridade. Então, isso as empresas têm preenchido de qualquer jeito, tá? E tem prejudicado muito o trabalhador. Então, maior número de processos. Primeiro, auxílio doença e invalidez. Segundo, aposentadoria especial. São os dois. Então, hoje eu trabalho mais, né, com a área previdenciária e nessas duas linhas aí de defesa. Entendi. E há um tempo atrás, aí, frequentando a subseção, vocês estavam aí numa batalha grande para tentar reabrir o posto do INSS aqui da Vila Prudente, da Rodolfo Orfanato, né? O que prejudicou a população de alguma forma? Deu certo eles serem realocados? Acho que agora vai todo mundo se atender na Moca ali, né? Então, na verdade, quando lançou o Cadastro Nacional, porque hoje todos os processos administrativos eles são analisados ou pelo meu INSS, tá? O contribuinte ele agenda no 135, ou ele entra com a senha dele lá e junta os documentos. Tá? Depois, na dúvida se o documento é original ou não, isso é ratificado, é convocado para levar, né, lá no INSS o documento, tudo certinho, apresentar para poder ser confirmado se aqueles documentos são verdadeiros. Isso tem aumentado muito a demora. Só que a ideia do INSS é o quê? É acabar com a agência física. Por quê? Porque não tem funcionário. Não tem. Tem aí uma falha, porque não tem concurso público já há um bom tempo. Tá? Então, não tem efetivo para atender. Vila Prudente, a gente foi até lá, aqui na cidade, eu e o Dr. Sidney, presidente, lutamos para não fechar. Sim. O prédio era um prédio locado, né? O valor não muito expressivo, por se tratar de uma autarquia, eu acho que era um valor pequeno, mas não conseguimos, porque falava assim, o raio que você tem da Vila Prudente à Moca é um raio pequeno, então dá para atender. E agora com o digital, automaticamente, a ideia é acabar mesmo, é igual o banco, né? Vão acabar com as agências. Acabar com o atendimento físico cada vez mais. Vai tudo pro virtual, né? Mas eu acho isso ruim, porque tem muitas pessoas que não mexem com... mas hoje mexe com o WhatsApp. O WhatsApp é diferente. Para a gente, junto um processo lá dentro, é complicado. Você tem que ter um tamanho do arquivo, então não é tão fácil assim. Mas a pessoa tem que dar um escanear o documento, mandar em PDF, mandar em JPEG. Não é como postar uma foto numa rede social. Tirar uma foto. O pior de tudo isso, a fraude
Eu acho que quando melhora de um lado, mas do outro fica vulnerável à fraude. Sim, porque a pessoa que não tem o tato de mexer com o eletrônico, ela vai ter que pedir para alguém fazer para ela. E nessa hora que, né, algum espertinho aí vai querer se aproveitar mais ainda, né? Pegar um Pedindo documento, senha, né? pedindo documento. É. Então tem que tomar um cuidado. Acho que o doutor falou enorme com mais isso aqui. cedo, a Valéria está perguntando o limite para aposentadoria. Acho que é limite, o teto máximo. Você tinha comentado que era 5 Hoje mil o valor está 5.839 e alguns quebradinhos. Galera, isso daí, o teto máximo é esse valor. É. E aí, acumulando, atinge esse teto e aí cai naquela outra regra, né? De pode Isso, acumular até, ou bateu no teto, você não acumula a segunda, Então, só... vai depender. Por exemplo, se você ultrapassar de 3 mil, valor de 3 mil, você vai pegar uma porcentagem, às vezes, de 10%. Tá. Né? Porque muito se discutia, mas eu tenho meu direito adquirido, eu contribuí toda a minha vida, né? Agora eu vou ficar sem aposentadoria. A emenda constitucional, ela te deu a opção. Você vai escolher o mais vantajoso. Tá? E depois você vai receber uma porcentagem daquele que atingir as faixas. Aí nós temos inúmeras faixas. Né? Faixas. Vamos lá de sorteio, então? Vou mandar aí. Thiago, pelo Tivemos sorteio. aí quantas hashtags? 7 hashtags. Vamos fazer o sorteio aqui. Então o Thiago já está preparando o nosso baú lá, o peão do baú para rodar. Cadê a musiquinha? Tem que fazer aquela musiquinha lá, né? A gente vai baixar a musiquinha aí para fazer. Enquanto ele tá pondo aqui para rodar, a Fabiana aqui mandou mais uma pergunta. Quanto tempo antes de nos aposentar devemos fazer um planejamento? Importante isso aí, né? Quanto tempo mais ou menos a gente já deve começar a se atentar aí para poder se aposentar? Então, agora, com a mudança da emenda constitucional, não adianta você sair correndo, desesperado, né? Até mesmo porque se você tiver o direito adquirido, você pode requerer posteriormente com base na lei anterior. Aí está sacramentado, né? Então, isso não vai mudar muito. Mas, vamos supor, para as pessoas que ainda se enquadrem aí naquela regra de transição de 50% ou 100% também, né? O que é a regra de transição de 50%? Aquelas pessoas que têm 2 anos a cumprir, né? Faltam 2 anos para se aposentar. Então, tanto o homem quanto a mulher, ela vai entrar nesse regramento, então ela vai pegar 50%. Ultrapassado isso, já entra na regra dos 100%, só que aí não pega o fator previdenciário. Então, o planejamento para essas pessoas é importante para ver se é melhor requerer a aposentadoria, caso tenha direito, com base na lei antiga, ou se você vai fazer um planejamento futuro para aumentar tempo de contribuição e idade e ter uma melhor renda, porque aí nós só teríamos coeficiente, não teríamos fator previdenciário. Então, tudo, Fabiana, eu acredito que o mais breve possível, fazer um planejamento com alguém da área que tenha um sistema de cálculo, que te apresente número, né? Porque planilha de Excel, desculpa, mas ela não entende legislação. Então tem que ter um software, um advogado que trabalhe com software que faça uma projeção. Por exemplo, eu tenho um software que ele vai falar se é melhor na lei antiga ou se é melhor na lei nova. Sim. E qual é a melhor data? Então, quanto antes é melhor, tá bom? Então sempre consulte um advogado, profissional, um advogado, um especialista, né? Vamos lá, tá no ponto aí, Thiago? Então vamos para o sorteio aí. Na tela. Vamos lá, número 2. Valéria Cristina, mais uma caneca, Valéria. Vai fazer coleção. Quando tiver um jantar na casa dela, vai ter ser só caneca do Cádio. da comissão na mesa dela. E do Cobra também, ela tem do Cobra também. Né? Valéria é a nossa espectadora mais assídua aqui, é super fã do programa. Então, a primeira são 2, né? Isso. Segunda caneca. Guilherme Brogato Fernandes. O Guilherme. O Guilherme é meu filho. Aí, ó, já vai levar a caneca. Vai levar a ó, caneca. Já vai levar a caneca. Gui, parabéns, ganhou uma caneca. É isso aí. E a Michel aqui entrou na live agora. Uma boa noite, Michel. Valeu. Boa noite, abraço, Michel. Aí a Fabiana completa aqui, né? Ela sempre seria bom fazer com um advogado especialista. Ela pergunta e... Sim. Sempre com um advogado que tenha, principalmente tenha sistema de cálculo.
Porque, viu, PH, eu queria elaborar um cálculo desse na unha, Algo é loucura. para a pessoa. Porque o sistema ele já está todo equipado com a legislação atual. Sim. Né? Tem que ser um sistema bom. Importante, doutor, isso que você está me falando, porque vai fazer um cálculo específico para aquela pessoa. Sim, para aquela pessoa. Não, porque se é uma planilha, é algo genérico. Genérico. E o cara pega aquela planilha e usa para todo mundo. E tem que tomar muito cuidado com o Google aí, né? Com esses né? sites aí, porque tem muita gente utilizando de cálculo, inclusive o próprio cálculo do INSS, ele não é tão perfeito, viu, PH? Por exemplo, se você tiver um vínculo lá que não tem data de saída, o cálculo já não é exato. Então, quando você faz um cálculo, tem que pegar o CNIS, que é o extrato do INSS, pegar as carteiras, os carnês, se foi sócio de empresa, e marcar lá, tudo bonitinho, conferir para ver se realmente é aquele cálculo. Por exemplo, tem coisa que é antes de 85 que não consta no CNIS. Vocês sabiam? Ah, mas como que eu pego? Eu perdi minha carteira. Pô, tem o Ministério do Trabalho, tem várias informações que você pode retirar de lá. Bem lembrado, e não é só o cálculo, tem às vezes documentação pendente que tem que correr atrás, que também só alguém que sabe onde buscar e como ter acesso a esses documentos que vai te ajudar, né? Vai poupar um grande trabalho. Uma pergunta, a Defensoria Pública não atua na parte previdenciária e tributária, não, né? Olha, sim, na tributária sim. Tá? Previdência já é um pouco mais difícil, por quê? A não ser causas que ultrapassem 60 salários mínimos, né? Que aí já cai na vara previdenciária específica, que é a vara previdenciária, que nós temos aqui em São Paulo. Fora isso, tem o Juizado Especial Federal, que a pessoa pode ir lá, pegar uma senha, ela não precisa de advogado, tal. Isso na fase, vamos dizer, de primeira instância. Se ela perder ou tiver recurso, aí ela tem que nomear um advogado já para a turma recursal. E aí tem como um advogado fazer convênio com a Defensoria, atuar nessa área ou fica Não, restrito? A Defensoria ela tem, para alguns casos específicos, de causas que ultrapassem 60 salários, eu tive a notícia que sim, que existe. Isso é lá no centro de São Paulo, o próprio pessoal do fórum indica o local, entendeu? Né? Aí tem como, então, mais uma área aí que quer começar a advogar nessa área, tem grande. interesse, pode começar também, como sempre, fazendo convênio com a Defensoria Pública, né? E pegando mais experiência nesse caso aí. Acho que é sempre bom lembrar aí para quem quer militar. E posso fazer um sorteio também? pode. Eu vou sortear aqui 3 contagens de tempo, tá? As pessoas que ganharem podem levar as carteiras. Aí, ó, vamos lá então. Eu vou fazer a contagem aí, tá? Vamos restartar a hashtag ou continua tá? Então vamos sortear aí 3 contagens. Ó, o doutor vai entrar em contato com o doutor, depois deixa as redes sociais e os contatos e vai fazer uma consulta lá de contagem de tempo, tudo bonitinho, para saber como está a sua situação aí para poder se aposentar. Eu tinha agora uma pergunta que fugiu com o sorteio, mas eu ia perguntar do... Ai, caramba, esqueci a pergunta agora, que eu fui falar do sorteio agora. E eu tava... Não, imagina. E a pergunta escapou, só que a gente tinha até conversado ela um pouquinho antes do programa, já eu retomo aqui o pensamento. Você está falando de acúmulo de pensão, a gente estava falando sobre isso, né? Não era nesse sentido, mas enfim, vamos lá, então vamos para o sorteio, aí na volta aqui, se eu lembrar da pergunta agora, eu retomo ela e aí a gente refaz. Thiago está no ponto já para fazer o novo sorteio. São 3, né, doutor? 3. 3 qual? São 10 números agora. A Fabiana aqui diz parabéns pelo programa excelente. Obrigado aí. É sempre bom ter o feedback de vocês aí para saber. O Thiago aqui tem uma piada de feedback, Michel, depois eu vou colocar no ar aqui uma piada. No nosso programa lá de direito a gente vai colocar. Pode colocar todo mundo que tá... Nesse último. Coloca todo mundo que tá... Tá ok. Então nós vamos dar uma segurada aqui para colocar mais pessoas que estão online acompanhando a gente aqui, que não subiu a hashtag, mas vai participar desse sorteio extra aqui que o doutor proporcionou. Eu ia perguntar, agora lembrei, das faculdades. As faculdades hoje ela não tem
tem o curso de Direito Tributário, mas não de Previdenciário. E tem uma discussão forte falando que tem que ter agora, porque acho que a própria prova da ordem quer inserir na prova... A banca examinadora, A banca examinadora quer inserir o Direito Previdenciário. O doutor fez algum curso específico, especial? Foi na experiência? Foi no estágio. Foi no estágio mesmo. Eu comecei a estagiar na época com o Dr. Gustavo e o Dr. Bruno, né? Aí depois eu fiz os cursos que a OAB ofereciam gratuitos aí por São Caetano, São Paulo, subseções. Então, o que me deixa um pouco triste, eu sou uma pessoa, embora não pareça um pouco jovem, né? Mas às vezes o advogado, o estudante de direito, até mesmo o advogado mais antigo, ele tem aquela coisa de entender que ele, sabe, eu sei tudo, não preciso ir em palestra. E muitas das vezes a palestra, ela te enriquece de uma forma tão grande que você fala, poxa, eu uso isso no meu dia a dia. Então, você que acha que você sai de um banco acadêmico, que você sai de um exame de ordem sabendo tudo, você não sabe nada. Então, você vai aprender na vivência. Sim. Então, eu aprendi tudo indo no INSS, conversando com fiscais. Então, é lógico, a gente está aprendendo um pouquinho todo dia. Eu não sei tudo, né? Até nós temos aqui, me permita mostrar, trouxe, porque às vezes é uma dúvida, tudo muito novo. Sim. Então, estamos estudando. E não é vergonha você não saber. O vergonha é você errar. Exato. Entendeu? O vergonha é você errar. Porque se você está no seu dia a dia estudando, lá é mais fácil, né, Oliveira, corrigir um erro, né, PH? Do que você achar que sabe tudo. Exatamente. Então, eu aprendi tudo na experiência. Eu acho que isso, às vezes a pessoa, não quero fazer uma apelação, falavam, né? Estágio protocolar, o professor é chato. Não, o professor te cobra, porque ele sabe que se você fizer, ele está te treinando. Te treinando, porque o exame de ordem não é um exame fácil. Né? A vida lá fora é muito pior do que um exame de ordem. Do que o exame, com certeza. Né? Concorrência desleal, coisas do tipo. É verdade. Estamos no ponto aí para soltar o sorteio. Então vamos lá, vamos sortear aí então 3 consultas, né, doutor? 3 consultas. Isso. Vamos lá na tela aí, número 2, Valéria Cristina. Valéria ganhou uma consulta com o doutor. Daqui a pouco vamos pedir auditoria aqui do nosso sorteio, que só a Valéria ganha, meu Deus do céu. Valéria Cristina, então, já tem uma caneca, acumulou aí, ó. Viu como acumula prêmio aqui também? Mais um número. Aí ela vai ter que escolher, virou outro. Mas a Valéria é nova. Quantos anos a Valéria tem? Acho que vai demorar para ela se aposentar. Dr. Everton Brandão entrou na live aí. Dr. Clóvis? Dr. Clóvis aí. Dr. Clóvis já ganhou. Lá na própria subseção já vai ter a consulta dele lá. Dr. Clóvis, então, aqui. O segundo, né, da consulta. Clóvis. Vamos lá para o terceiro. Henrique Santos. E o Henrique Santos. O Henrique tem quantos anos? O Henrique tem 15 anos. Tem 15 anos, esse vai demorar bastante. Mas de repente tem alguém da família que queira... Sei. Então o Henrique aí, ó, Henrique, ó, viu como valeu a pena ficar aí falando do estúdio e... Porque às vezes não dá para abordar todo... Dá para ele passar pro tio, a dúvida, avô, né? Então é isso aí, pessoal. Hoje foi o programa de número 15, nós vamos para as considerações finais. Oliveira, tem consideração? Tenho sim. Obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite. Foi um programa sensacional. A live a gente teve um grande sucesso. Mais uma vez, grande audiência, né, pô? E muito esclarecedor. A própria Valéria agradecendo aqui, que programa sensacional, Cobra. Obrigado mais uma vez e pelo convite. Eu aprendi muito hoje. Não, eu que agradeço aí a toda a diretoria aqui, né? Vocês, os apresentadores. Agradeço também aos estudantes acadêmicos. Se eu tiver algum tempinho, eu gostaria de rapidamente falar uma passagem. Fica à vontade, doutor. O que é importante na vida é ter o pé no chão. Tá? Os estudantes que estão iniciando agora, não desanime. Tá? Lá atrás, a pessoa que fala agora aqui para vocês, lá atrás, foi um ajudante de pedreiro. Né? E muito me orgulha disso. Porque às vezes você olha um pouquinho lá para trás e fala, poxa, quanto que eu aprendi, né? Quanto foi bom ser humilde. Então, a pessoa que tem um conhecimento, o meu saudoso sogro dizia assim,
que não vale nada você ter conhecimento e morrer com ele, se você não passar. Foi pro buraco junto com você. Então não tenha medo, nós não temos concorrência. Não temos concorrência. Então muito me entristece quando eu vou em algum lugar e aquele cara que tem um livro, um autor, não desmerecendo, mas às vezes ele acha que ele está acima de tudo e de todos. Não está. Não está. Às vezes ele não sabe tudo. Às vezes aquela pessoa que menos sabe é a que mais vai ensinar a lição da vida para ela. É isso que eu queria deixar uma mensagem para vocês. Não queiram saber tudo. Ninguém sabe tudo. Sempre estudando E e o buscando. bom do passado torna mais valoroso o Mais futuro, valoroso, né? mais valoroso. E redes sociais, doutor? Tem Tenho. contato? Pode deixar ao vivo sim, aí, então. eu tô no Facebook, eu estou no Flávio Fernandes. Doutor Flávio Fernandes. Só Flávio Fernandes, Isso, né? Não Flávio tem o Fernandes. doutor. Eu só não lembro se é Flávio ou Flavião. Agora eu estou em dúvida. Acho que é Flávio, É Flávio Fernandes, Fernandes, né? né? Flávio Fernandes. Celular, se alguém tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, quero dizer que não estou vendendo meu peixe, sim dúvidas, né? Colegas da área, eu acho que isso é importante. Quiser passar o meu celular também, fique à vontade, né? Pode, se quiser deixar no, é o DDD no ar, 11, pode, depois, né? se alguém perguntar aqui, a gente compartilha. Tá? É 97792-5999. Tá? Do escritório é o 3938-6810. Estou aqui no Parque Solux, na Francisco Fett. Quiser passar para tomar um café, conhecer o nosso trabalho aí. Aqui, pô. Quem quiser. Nosso Ó, vizinho aqui. então, tem um cafezinho bom lá, viu, PH? Viu, Oliveira? Vamos passar lá. Vamos E outra passar coisa lá. que eu queria também oferecer aí a vocês, de repente aí, se vocês quiserem, vocês falaram tanto da grade curricular da área previdenciária, de repente vocês quiserem marcar uma palestra na faculdade, que eu sei que vocês estão saindo de lá, né? Está terminando, nosso amigo PH que já passou no exame de ordem, vocês com certeza vão atingir isso. E fiquem à vontade, eu tenho o maior prazer, né? Porque eu fui um acadêmico, Sim. serei sempre um acadêmico e gosto de lecionar. Então, se vocês quiserem também, fica aqui meu convite, pode marcar. Com né? certeza. Para a volta das aulas aí, agora a gente já está no final Sim, também claro. do ano letivo, Pro mas ano para a que vem. volta aí vamos marcar Legal, bastante palestras e com certeza o senhor vai receber o convite aí. Então, desde já agradeço aí a presença de todos na nossa live. Antes de terminar, amanhã... Pessoal, essa semana eu vou estar no ar aí a semana toda. Amanhã, então, no Alô Comunidade, entrevistando o nosso amigo Carlos, que é empresário da Só Cabos, né, contando um pouco da história dele. Na quarta-feira também tem Amigos da Várzea. Com Cobra, vou Junto mandar com o o José coração lá Carlos do Cobra, Cobra. o Cobra lá, um coração pro José Carlos Cobra. Isso aí, boa noite para todos. Fiquem Obrigado. com Deus. Até segunda Boa que noite. vem. Abraço.